Meu nome é Maria das Dores. Eu vivi em Abunã, Rondônia, em 1992. E esse relato se passou naquela época. Desde que me entendo por gente, sempre estive ligada à roça, à terra que me viu crescer. Lembro-me de um tempo em que a vida era simples, e as tardes passavam devagar, com o calor do sol queimando a pele e a brisa vindo do rio aliviando um pouco. Sempre morei perto das águas e o rio era uma presença constante na minha vida, mas nunca fui de me levar nele. Desde criança, eu as histórias contadas pelos mais velhos sobre o boto cor-de-rosa, aquela criatura que, segundo as lendas, surgia do fundo do rio, se transformava em homem bonito e encantava as mulheres da região. Eles falavam disso com uma mistura de respeito e medo, mas eu sempre pensava que eram só histórias inventadas, algo para assustar os jovens. Eu sabia do perigo, claro, mas não acreditava. Naquela tarde quente de verão, como em tantas outras, eu estava sozinha, lavando as roupas na beira do rio. O som da água correndo, batendo nas pedras, era o único companheiro naquele momento. A rotina me fazia sentir segura, e o rio parecia ser meu aliado, como sempre fora. Eu estava tão imersa no trabalho que o tempo passou sem que eu percebesse. Aquela paz silenciosa, no entanto, logo se perderia, mas eu ainda não sabia disso. O rio, como sempre, parecia estar ali para me acolher. O dia estava quente e eu seguia com a rotina de sempre, lavando as roupas na beira do rio. O som da água, com seu murmúrio constante, era o que me acompanhava. Às vezes eu me perdia nele, como se o próprio rio me falasse, me acalmasse. Era minha companhia mais fiel. Mas naquele dia, algo estava diferente. Aos poucos, o som da natureza começou a desaparecer. Não havia mais o canto dos pássaros, nem o farfalhar das árvores. O silêncio tomou conta e uma sensação estranha se apossou de mim. O rio ainda corria, mas o ambiente ao redor parecia imerso em um peso invisível. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, mas não vi nada. A calma que sempre tive no rio, aquela paz, começou a se dissipar. Senti o corpo tensionado, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas não sabia o quê. Não queria acreditar que fosse algo além da minha imaginação. Então tentei ignorar o pressentimento. Continuei lavando as roupas, movendo a água com as mãos, mas a sensação de que estava sendo observada me incomodava. Foi quando vi. Um homem apareceu, vindo de algum lugar onde antes não havia ninguém. Ele se aproximava lentamente, com um sorriso tranquilo no rosto. Ele tinha uma aparência atraente, cabelos escuros e ondulados, e olhos que pareciam brilhar de forma estranha à luz do dia. Mas algo estava errado. Era como se os detalhes de seu rosto estivessem se misturando de maneira incomum, como uma imagem que não se encaixava perfeitamente. Maria das Dores, ele disse, e eu congelei. Como ele sabia meu nome? Nunca o havia visto antes. O desconforto cresceu, mas eu não conseguia tirar os olhos dele. Algo não estava certo, mas não sabia o quê. Ele se aproximava com passos lentos, mas firmes. O sorriso que antes parecia simpático, agora se tornava desconcertante, como se ele soubesse algo que eu não sabia. Algo que me envolvia de uma maneira que eu não conseguia compreender. Eu tentei recuar, mas meus pés pareciam pesados, como se a terra estivesse me prendendo ao chão. Então, algo aconteceu. O ar, que antes era fresco e limpo, se transformou. Um cheiro forte, repulsivo, de peixe podre, tomou conta de tudo.
Era um odor insuportável, como se a própria água do rio estivesse apodrecendo. Eu quase não conseguia respirar. Apesar do mal-estar que o cheiro causava, uma força inexplicável me impedia de fugir. O homem, agora ainda mais perto, parecia irradiar uma atração incontrolável. Seus olhos, antes brilhantes e sedutores, começaram a mudar. Eles se alargaram e a cor tomou um tom mais sombrio, como se não fossem mais olhos humanos. Havia algo de monstruoso neles, algo profundo e imenso que não se encaixava no rosto bonito que eu havia visto no início. Eu estava sendo atraída para ele, como uma mariposa para a chama, mesmo sabendo que algo estava terrivelmente errado. Minha mente tentava processar o que estava acontecendo, mas tudo parecia se dissolver. Eu sabia que não era apenas um homem. Ele não era um simples ser humano. E a cada movimento seu, a cada passo, o terror se tornava mais real. Quando ele estendeu a mão para me tocar, a sensação foi indescritível. Havia algo ali, uma força que não pertencia a este mundo. Eu tentei recuar, mas parecia que minha própria vontade estava sendo anulada. Era como se as águas do rio estivessem me chamando, puxando-me para dentro delas e eu não podia resistir. A cada movimento sentia minha força diminuindo, como se ele estivesse controlando tudo ao meu redor. Eu tentei lutar, puxar minhas mãos para longe dele, mas a força do homem, ou o que quer que fosse, era muito maior do que qualquer coisa que eu já havia sentido. Ele não era um simples homem, como eu inicialmente pensara. À medida que ele me puxava, tudo se tornava mais claro. Os olhos monstruosos, o sorriso falso, o cheiro de peixe podre. Era o boto cor-de-rosa. A criatura das lendas, a mesma que ouvira em minha infância, que as mulheres da minha aldeia temiam e que sempre parecia uma história para assustar crianças. Mas agora, ali, diante de mim, ele era real. Eu tentava resistir com todas as minhas forças, gritando, tentando me soltar, mas não havia jeito. O boto tinha uma força sobrenatural. Suas mãos pareciam envolver minhas pulsas com uma força impossível, como se eu fosse apenas uma folha levada por um rio revolto. Cada vez que eu tentava me afastar, sentia minhas mãos sendo puxadas mais para perto da água e a sensação de ser arrastada para o fundo crescia. Eu sabia que estava em perigo real, mas o pânico parecia me paralisar. As memórias da minha infância, das histórias contadas pelos mais velhos, começaram a invadir minha mente como se minha própria vida estivesse se desintegrando. Eu via a imagem de mulheres da aldeia, algumas mais velhas, outras jovens, sendo atraídas por essa criatura e como seus olhos brilhavam com um fascínio fatal. Agora eu entendi. Era real. Ele existia. Eu estava prestes a ser mais uma vítima dele. Tentei gritar, meu corpo tremendo de terror. A água estava subindo e o boto me puxava para o rio. "Socorro!" eu gritei, mas a esperança começava a se esvair. O rio estava me engolindo e eu sabia que a luta estava perdendo forças. Ele me arrastava cada vez mais para baixo e o ar estava se tornando escasso. Eu já estava quase completamente submersa, a água gelada engolindo meus pés, minhas pernas, e então, quando eu pensava que não havia mais escapatória, ouvi um grito distante. "Maria!" Era a voz de Antônio, um vizinho que morava mais adiante. Ele apareceu, correndo à margem do rio, sem pensar duas vezes. Com grande esforço, ele se lançou para me puxar, lutando contra a correnteza e contra o peso do meu corpo, que parecia ser puxado para o fundo. A força do boto era algo que eu não podia entender, mas Antônio, com coragem,
conseguiu me trazer de volta para a margem. A salvação foi abrupta e o choque de ser retirada das águas foi tanto que mal consegui respirar. Eu estava ali, tremendo, encharcada, minha mente ainda confusa, incapaz de processar tudo o que acontecera. O medo me consumia, mas ao mesmo tempo, uma sensação de culpa tomou conta de mim. Ele me havia poupado, mas algo ainda me puxava para aquele rio, algo que eu não conseguia entender. O boto não havia me deixado totalmente, eu sabia disso. A presença dele ainda estava no ar, como se ele me observasse da superfície da água, aguardando o momento certo para me levar novamente. Antônio tentou me consolar, falando palavras de conforto, dizendo que eu estava salva, mas nada daquilo parecia real. O rio estava ali, imenso e calmo, mas eu sentia que ele estava vigiando cada movimento meu e que, de alguma forma, o boto ainda estava esperando por mim. Depois de ser puxada para a margem, achei que a vida voltaria ao normal, que o medo se dissiparia com o tempo. Mas a verdade é que não havia como voltar atrás. Cada dia que passava, a sensação de que o boto ainda me observava crescia. Quando me aproximava do rio, mesmo que fosse para outras tarefas, sentia um peso no ar. Era como se os olhos dele estivessem me vigiando, ainda mais intensamente do que antes. Eu não podia olhar para a água sem ver flashes daquele sorriso monstruoso ou os olhos monstruosos que me perseguiam, mesmo nas sombras. Tentava racionalizar, dizendo a mim mesma que era só o medo tomando conta, mas não conseguia mais controlar a ansiedade. Às vezes, ao olhar para o reflexo da água, eu via figuras que não estavam ali, sombras que se moviam como se algo estivesse observando debaixo da superfície. O boto estava sempre ali, presente em tudo, em cada pedaço de sombra, em cada ondulação na água. Eu evitei o rio tanto quanto pude, mas o medo não me deixava em paz. A dúvida, a incerteza do que realmente aconteceu me consumia. O que ele queria de mim? Eu não podia encará-lo novamente, mas ao mesmo tempo não sabia o que ele faria. Fui até algumas pessoas, tentei contar o que havia acontecido, mas ninguém acreditou. Eles diziam que era apenas uma alucinação, um pesadelo. E assim, cada vez mais, me senti sozinha, isolada. As paredes pareciam se fechar ao meu redor, e o medo de ser tomada por aquele terror psicológico me impedia de viver normalmente. Eu sabia que o boto ainda estava lá, à espreita, esperando. Eu nunca mais me aproximei do rio. Sempre que o olhava de longe, o peso no peito aumentava e a sensação de ser observada nunca me deixava em paz. O boto ainda estava lá de alguma forma. Ele me vigiava, esperando o momento certo para voltar. Eu podia sentir isso nas sombras que se alongavam pela margem ou nas ondulações estranhas na água. O rio, antes um lugar de tranquilidade, agora era um símbolo do meu medo. Um lembrete constante de que havia forças além do meu controle, algo que não podia ver, mas que estava sempre à espreita. As pessoas ao meu redor não entendem. Eles acham que eu estou apenas traumatizada, que o que vivi foi um pesadelo ou uma alucinação. Mas eu sei o que vi, sei o que senti. O boto não desapareceu. Ele está esperando, eu sei disso. Cada dia, a expectativa de que ele volte me consome. Não sei o que ele quer de mim, mas sei que o terror que ele trouxe para a minha vida não tem fim. Nunca mais me aproximei da água, mas o medo persiste. Ele mora em mim, como um peso constante que me impede de viver com paz. E assim continuo, vivendo à sombra do rio,
com o olhar dele me seguindo. Ele está lá, esperando, e eu, indefesa, só posso viver na vigilância constante. Talvez um dia ele me encontre novamente. Mas até lá, o terror psicológico que ele me causou será minha companhia para sempre. Meu nome é Antônio Silva, mas todos me chamam de Tonico. Eu vivi em Cujubim, no estado de Rondônia, em 1985. E essa história aconteceu naquele tempo, quando a juventude ainda era movida por sonhos simples, de coisas que pareciam distantes, mas que ao mesmo tempo estavam ao nosso alcance. Desde criança sempre fui apaixonado pelas águas do rio Madeira. Sonhava em ser pescador, como os homens mais velhos da minha cidade, aqueles que conheciam todos os meandros do rio e as histórias da floresta. Certa manhã, decidi me juntar a um grupo de pescadores mais experientes para uma expedição ao longo das margens do Madeira. Eles eram homens rústicos, com os rostos marcados pelo tempo e pelo sol, e apesar de respeitá-los, eu tinha o espírito de quem ainda acreditava mais no seu próprio fôlego do que nas lendas que ouvia de criança. Durante a viagem, ouvi, como sempre, histórias sobre o Curupira. Falaram sobre sua proteção implacável à floresta e como ele punia quem desrespeitasse a natureza. Mas eram apenas histórias, lendas antigas contadas ao redor da fogueira. Eu, jovem e cheio de confiança, não acreditava nelas. O rio Madeira parecia imenso à nossa frente, e o céu azul refletia na água, criando um cenário que era ao mesmo tempo bonito e misterioso. O cheiro da terra molhada e o canto distante de algumas aves preenchiam o ar. Mas para mim, tudo aquilo parecia apenas parte da rotina. O Curupira, para mim, era apenas uma história que os mais velhos contavam para assustar os jovens. A princípio, tudo seguia como esperado. O ritmo da expedição era calmo e o grupo de pescadores parecia confortável com a familiaridade do lugar. Contudo, algumas coisas começaram a acontecer que eu não sabia explicar. Chegamos às margens do rio Madeira no final da tarde, e o cenário era tão vasto quanto eu imaginava. A vegetação ao redor era densa, com árvores imponentes que pareciam quase tocar o céu. O som das águas correndo tranquilamente e o canto das aves criavam uma atmosfera serena, quase mágica. A pesca naquele dia foi farta, como se o próprio rio tivesse nos recebido, oferecendo generosamente o que precisávamos. A convivência entre nós, pescadores, era tranquila, com risos e histórias trocadas à medida que os peixes eram puxados das águas profundas. Eu me sentia parte daquelas terras, quase como se o rio fosse meu, como se tivesse feito parte dele em outras vidas. Mas quando a noite caiu e a escuridão se espalhou, algo começou a mudar. A tranquilidade da tarde foi substituída por um silêncio profundo, quebrado apenas pelo som distante de algum animal que se movia pela mata. De repente, o canto das aves cessou e a floresta pareceu se fechar sobre nós. O som das águas também se transformou, agora mais pesado, como se o rio estivesse tentando conter algo. O vento, que antes passava suave pelas árvores, agora uivava com uma intensidade incomum, e eu senti como se algo estivesse nos observando de longe. Tentei afastar a sensação, convencendo-me de que era apenas o ambiente natural, se transformando com a noite. Mas quanto mais o tempo passava, mais a sensação de que algo não estava certo aumentava. As sombras nas margens pareciam se mover de forma estranha, e os sons da floresta estavam mais agudos, mais rápidos.
Eu queria ignorar, mas não podia. Algo estava ali e estava começando a me incomodar. A noite avançava e o acampamento estava tranquilo, com a fumaça do fogo dançando no ar e as vozes dos pescadores diminuindo à medida que o cansaço tomava conta de todos. Estávamos prestes a nos deitar quando, sem mais nem menos, ouvimos o primeiro som estranho. Um rangido vindo dos barcos que estavam amarrados à margem fez com que todos nós olhássemos rapidamente para a água. Para minha surpresa, os barcos começaram a se mover, lentamente, como se uma força invisível os empurrasse para longe da terra firme. A princípio, pensei que fosse o vento, que já estava começando a ficar mais forte, mas os barcos estavam se afastando de maneira controlada, como se alguém os estivesse puxando do outro lado da água. Um dos pescadores gritou e tentou se aproximar para puxá-los de volta, mas seus pés pareciam arrastar-se na lama, como se o próprio chão tivesse ficado mais pesado. O pânico tomou conta de alguns, e logo todos estavam olhando para o rio, sem saber o que fazer. "É coisa do Curupira", alguém disse em voz baixa, tentando esconder o medo, mas todos sabiam o que aquilo significava. O Curupira, a criatura mítica da floresta que protegia a natureza com mãos invisíveis e punia quem desrespeitava o ambiente. Mas eu não acreditava nisso. Não podia acreditar. Com um esforço, consegui me aproximar de um dos barcos, tentando entender o que estava acontecendo. O vento havia se acalmado, mas ainda assim os barcos continuavam a se afastar. Não havia explicação lógica para aquilo. Algo estava errado e não conseguia mais ignorar. Mas ao mesmo tempo, me convencia de que era apenas uma coincidência. Um fenômeno natural que ninguém sabia explicar. Ainda tentava racionalizar, mas a sensação de que estávamos perdendo o controle da situação crescia a cada segundo. A noite parecia interminável e o pânico entre nós só aumentava à medida que os barcos continuavam a se mover sozinhos, arrastados por uma força que ninguém conseguia explicar. O som da água, sendo cortada pelos cascos invisíveis, parecia nos envolver, como se a própria floresta estivesse nos cercando. Tentávamos nos organizar, amarrando novamente os barcos e tentando manter a calma, mas a sensação de que algo estava errado só crescia. Foi quando, no meio do caos, eu vi. Ele estava ali, parado na margem oposta, à beira da floresta. O Curupira. Sua figura era impossível de ignorar. Seus cabelos vermelhos pareciam chamas que queimavam a escuridão, e seus olhos brilhantes e intensos refletiam a luz do fogo do acampamento. A criatura estava imóvel, observando-nos com uma expressão que não podíamos interpretar, mas que parecia ao mesmo tempo curiosa e ameaçadora. Ele estava a poucos metros de distância e, por um momento, o som do rio e da floresta desapareceu completamente. O mundo ao redor parecia ter parado. O que mais me desconcertou foi o detalhe dos seus pés. Estavam virados para trás, como se os ossos e músculos tivessem se torcido de maneira impossível. A visão daquela criatura, com sua postura estranha e os olhos penetrantes, me deixou paralisado. Os outros pescadores estavam igualmente estáticos, sem saber o que fazer, como se uma força invisível os tivesse amarrado no lugar. O Curupira não se moveu, não falou, mas sua presença era aterradora, como se ele estivesse ali para nos observar e julgar nossos atos. O terror tomou conta de mim, mas algo dentro de mim ainda resistia. Tentava racionalizar. É só uma ilusão, pensei. Só mais uma história. Mas meu corpo,
imobilizado pela tensão, me dizia outra coisa. Eu não acreditava no Curupira. Mas a criatura diante de mim era muito mais do que uma lenda. Ela estava ali, e seu olhar carregava uma mensagem que não sabia como interpretar. O Curupira permaneceu ali, imóvel, com os olhos fixos em nós. O tempo parecia ter parado, mas de repente, uma voz cortou o silêncio. Era meu nome, chamado de forma nítida, como se fosse minha própria voz, mas distorcida, como se algo estivesse errado. Tonico, Tonico. A voz ecoava pela noite, carregada de um tom que não podia ser confundido com o meu. Era como se a própria floresta estivesse chamando. Uma sensação gelada percorreu minha espinha, mas ao mesmo tempo, uma força invisível parecia me puxar para a margem. Meus pés lentamente começaram a se mover, como se estivessem sendo guiados por algo que eu não conseguia compreender. Não queria ir, mas minha vontade parecia estar se esvaindo, como se algo estivesse tomando o controle de mim. Zé, que estava ao meu lado, deu um passo à frente, talvez tentando entender o que estava acontecendo. Mas então, a voz mudou. Agora era a dele. Zé, Zé. A voz soava como a dele, mas havia algo estranho, algo errado, como se a sua essência tivesse sido distorcida. Zé tentou responder, mas ficou paralisado, seu olhar vazio, preso pela mesma força que me controlava. O Curupira, com os pés virados para trás e os cabelos flamejantes, começou a dar um passo na nossa direção, e sua boca se distorceu de forma grotesca, abrindo-se para deixar escapar uma risada baixa, quase inaudível. Aquela risada me cortou, e minha vontade de ir até ele cresceu de forma desesperadora. Algo dentro de mim gritava para correr, mas minhas pernas estavam fracas, presas pela visão da criatura. As imitações de nossas vozes continuaram, chamando-nos, mas cada vez mais deformadas, distorcidas. O medo se alastrou entre nós, uma tensão palpável que se espalhava como um veneno. Eu queria gritar, mas minha voz parecia ter desaparecido. Algo estava acontecendo com minha mente, e não sabia se o que via era real ou se minha sanidade estava começando a desmoronar. O que quer que fosse, eu não conseguia escapar. O grito cortante de um dos pescadores me fez voltar à realidade. Ele havia visto o Curupira de perto, e o pânico tomou conta de todos. O homem estava tremendo, apontando freneticamente para a margem, mas ninguém mais conseguia ver a criatura. O medo se espalhou como fogo, e antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, o caos se instalou. O rio, antes acolhedor, agora parecia uma armadilha mortal. Os barcos se afastaram mais ainda, e nós começamos a correr sem direção, tentando escapar daquela presença maligna. A floresta ao redor parecia se fechar sobre nós. As árvores, antes majestosas, agora pareciam esconder algo, como se estivessem nos observando. O som da noite se intensificou, e eu podia ouvir os passos rápidos, quase como se a própria terra estivesse nos seguindo. Meu corpo estava tomado pelo pânico, e eu corri sem pensar, minha mente apenas clamando por uma saída. Zé estava ao meu lado, mas nem eu nem ele sabíamos para onde estávamos indo. Apenas corríamos. O chão estava pegajoso e a vegetação espessa, como se a floresta quisesse nos aprisionar ali. A sensação de perseguição era palpável, e o medo me apertava o peito. Eu olhava para trás tentando ver algo, mas tudo estava em sombras. O Curupira estava por ali. Eu podia sentir sua presença, uma força invisível nos seguindo, mas não ousava olhar diretamente. Cada passo que eu dava parecia me afastar mais da segurança,
mas também me aproximava daquilo que não conseguia compreender. Zé estava cansado, ofegante, mas sua determinação era visível. Nós tentamos seguir em frente, mas o medo era maior e o desespero tomou conta de nós. Não sabíamos onde estávamos, não sabíamos mais o que era real. Apenas queríamos escapar, mas sabíamos que o Curupira estava à espreita e não havia como fugir do que nos aguardava. Finalmente, Zé e eu conseguimos retornar à aldeia, mas, ao contrário do que imaginava, não havia alívio. Quando chegamos à margem do rio, os sons da floresta pareciam ainda mais distantes, mas também mais presentes, como se o mundo tivesse se alterado de forma irreversível. Nossos passos estavam pesados, e embora estivéssemos fisicamente sãos, algo dentro de nós havia se quebrado. O Curupira, ou o que quer que fosse aquilo, ainda nos rondava. Os outros pescadores nos olharam, sem entender completamente o que passamos, mas podiam ver o medo em nossos olhos. Não falamos muito. Não havia palavras para descrever o que nos acontecera, e no fundo, nem eu mesmo sabia o que realmente havia sido real e o que fora apenas uma criação de minha mente. Mas uma coisa estava clara: o Curupira não nos deixara. Ele ainda estava ali, sempre à espreita. Com o tempo, a aldeia seguiu com sua rotina, mas a sombra da experiência nunca me deixou. A cada noite, ao fechar os olhos, eu sentia como se algo me observasse. O medo não era mais uma sensação momentânea, mas uma presença constante, como se a floresta estivesse me chamando para voltar. Eu sabia que a lenda do Curupira não era só história. Ele não era uma criatura que poderia ser derrotada. Ele era a própria essência da floresta, e nós, apenas intrusos, que violaram sua paz. Agora, vivo com a certeza de que não escapamos de verdade. O Curupira ainda está por aí, em algum lugar, esperando. E eu, mais do que nunca, entendo que não podemos vencer o que não podemos ver ou compreender. O que nos resta é apenas evitar o que sabemos que está além de nosso controle. E no fundo, sei que ele está me observando, à espera da próxima vez. Meu nome é José Almeida, mas por essas bandas me chamam de Zé do Rio. Nasci e cresci em Porto Velho, Rondônia, e minha vida sempre foi ligada ao Rio Madeira. Desde pequeno acompanhei meu pai na pesca, aprendi a ler a correnteza, a entender o tempo só de olhar o céu. O rio sempre foi generoso, mas também traiçoeiro. Em 1978, decidi subir um trecho pouco explorado com 2 companheiros, Joca e Chico. Ouvíamos histórias sobre aquelas águas, falavam de sumiços, de assombrações. Mas pescador não sobrevive acreditando em histórias. Partimos antes do amanhecer, levando mantimentos e redes, guiados pelo instinto e pelo desejo de voltar com as canoas cheias. O caminho era silencioso. O Madeira, sempre forte e imponente, parecia estranho naquela viagem. A correnteza estava mansa demais, a água mais escura que o normal. O ar carregava um cheiro de lama antiga, umidade entranhada na madeira do barco. Seguimos adiante, até onde o rio se estreitava e um igarapé cortava a margem, desaparecendo sob a terra. Alguns diziam que era ali que a Mãe d'Água morava, mas para mim era só mais uma história para assustar marinheiro novo. O sol descia lento quando ancoramos perto do igarapé. A paisagem era quieta demais, sem rastros de gente ou animais. Naquele momento, mesmo sem admitir, senti que havia algo errado, mas já era tarde para voltar.
A noite caiu sem pressa, mergulhando o rio em um breu cortado apenas pelo reflexo tímido da lua na água parada. O silêncio era diferente do habitual. Nenhum grilo, nenhum coachar. Somente o estalo esporádico da madeira do barco e o leve balançar da correnteza. Joca foi o primeiro a notar. Sentado na beira da embarcação, a vara de pesca esquecida nas mãos, ele olhava fixamente para a margem oposta. Não piscava, nem se mexia. Chico riu baixo, cutucando meu braço. Endoidou, pensei, mas quando o chamei, ele não respondeu. O ar ficou pesado, como se algo invisível pairasse sobre nós. O cheiro de água parada se intensificou. Finalmente Joca abriu a boca, a voz saindo fraca, arrastada. Ela tá ali. Segui seu olhar. A princípio vi apenas sombras, mas conforme meus olhos se ajustaram, notei a figura. Alta, imóvel, envolta na penumbra. O cabelo longo e negro descia pelos ombros e os olhos, se é que eram olhos, brilhavam num reflexo profundo, vazios de expressão. Um som brotou do nada, suave, baixo, como um murmúrio arrastado. Um canto vindo do rio, fluindo junto à água, parecia próximo e distante ao mesmo tempo. O peito apertou, os pelos do braço se eriçaram. Chico jogou um pedaço de madeira na direção da margem. Nenhuma resposta. Mas o canto aumentou, se espalhando pelo ar, vindo de todos os lados. E Joca, pálido e trêmulo, apenas sussurrou. Ela me viu. O sol nasceu tímido, escondido atrás de uma névoa fina que pairava sobre o rio. O ar parecia denso, carregado de umidade e de algo que eu não sabia nomear. Joca não era mais o mesmo. Sentado no fundo do barco, os olhos fixos em um ponto qualquer, a pele mais pálida do que nunca. Chamamos por ele, cutucamos seu ombro, mas nada. Ele apenas respirava devagar, o olhar perdido no vazio. Enquanto Chico preparava as redes, notou algo estranho no chão da embarcação. Pegadas úmidas, pequenas, finas, como se alguém tivesse caminhado descalço entre nós durante a noite. O problema é que ninguém havia saído do barco. O rio, antes calmo, parecia arrastado, como se algo pesado estivesse logo abaixo da superfície. A água corria mais devagar, as ondas formavam redemoinhos inesperados ao redor da canoa. Foi então que Chico se abaixou para arrumar uma rede e parou de repente. Na ponta dos dedos, um muco espesso e viscoso grudado na madeira. O cheiro era estranho, levemente adocicado, mas com um fundo podre. Joca, até então imóvel, começou a murmurar. Baixo, rouco, quase um sussurro. Não eram palavras conhecidas. Eram sons arrastados, desconexos, como se estivesse repetindo algo que ouvira durante a noite. O silêncio pesou entre nós. O vento não soprava. O rio parecia segurar a respiração. E pela primeira vez, senti que talvez não estivéssemos sozinhos. A manhã avançava lenta, arrastada, como se o tempo tivesse perdido o rumo. Joca continuava imóvel, olhos vidrados, a pele tão pálida que parecia quase translúcida. Foi então que ele abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. Apenas um líquido espesso e viscoso escorreu de seus lábios, descendo pelo queixo. Era escuro, acinzentado, com um brilho úmido que refletia a luz fraca do sol. O cheiro era úmido, salgado, estranho demais para ser apenas bile ou saliva. Chico, assustado, se aproximou e segurou seu braço. Um erro. O corpo de Joca se enrijeceu de repente, e então veio o som. Um grito, mas não um grito humano. Era profundo, reverberante. Um som que parecia emergir das profundezas do rio, carregado de ecos,
como se várias vozes gritassem ao mesmo tempo. O barco estremeceu. O som se espalhou pelo ar, vibrando dentro do peito como um trovão abafado. Eu recuei, o coração batendo forte. Aquilo não era mais o Joca. Não podia ser. Então o canto voltou. Baixo, hipnótico, mas agora próximo, como se sussurrado dentro dos nossos ouvidos. O rio reagiu. As águas começaram a girar em pequenos redemoinhos ao redor do barco. A madeira estalou sob nossos pés. Senti um pânico frio, quase paralisante. Algo estava ali conosco. Algo que não deveria estar. A noite caiu sem pressa, trazendo consigo um frio que não vinha do vento, mas da própria água. O rio, antes apenas silencioso, agora parecia observar. Algo ali se movia sem fazer som, sem causar ondulações. Apenas esperava. Foi quando a vi. À margem, de pé dentro d'água, estava a mulher. Alta, envolta pela penumbra, os cabelos longos grudados à pele. Não se mexia. Apenas olhava. Um olhar que não pedia nada, não ameaçava, mas exigia. Eu não sabia dizer se era bonita ou terrível. Só sabia que não deveria estar ali. O ar pesou. Senti um nó no peito, uma ânsia que não vinha da fome ou do cansaço, mas de algo mais profundo. Joca, sem dizer nada, se levantou. O corpo ainda trêmulo, mas os pés firmes. Caminhou até a borda do barco, os olhos vazios, a boca entreaberta. Chico agarrou seu braço. O toque durou 1 segundo. A água explodiu num redemoinho escuro. Algo puxou Joca com força desumana. Seu corpo foi engolido antes que pudéssemos reagir. Chico gritou, tentou alcançá-lo, mas tudo o que restou foram bolhas subindo à superfície. Ficamos ali, congelados. Até então, eu achava que era uma história. Mas agora, eu sabia. O rio tinha dono. E ela nos queria. O silêncio que veio depois foi pior do que o próprio ataque. O rio voltou à sua calma estranha, como se nada tivesse acontecido. Mas Joca não estava mais ali. Chico continuava parado, olhando para a água, esperando que algo emergisse. Eu sabia que nada voltaria. E também sabia que eu não queria estar ali quando acontecesse de novo. O barco começou a balançar. Pequenos solavancos primeiro, depois tremores mais fortes. Algo enorme se movia embaixo de nós, girando, cercando a embarcação. A madeira rangia como se fosse se partir. Foi então que olhei para a margem. Ela ainda estava lá, mas agora sorria. Um sorriso pálido, vago, que não transmitia alegria nem fúria, apenas certeza. Ela sabia que não havia saída. Sabia que eu já tinha desistido. Meu corpo agiu antes da minha mente. Não pensei em Chico, não pensei no barco. Apenas pulei. A água estava gelada, pesada, como se tivesse vida própria. A correnteza não era forte, mas me puxava para trás, tentando me arrastar de volta. Braços, pernas, tudo se debatia em desespero. Eu não queria ser o próximo. Antes de perder o fôlego, olhei uma última vez. O barco afundava, girando lentamente, sendo devorado pelo rio. Chico, já invisível na escuridão, desaparecia junto com ele. Eu continuei nadando. Acordei de bruços na lama, a roupa encharcada e grudada na pele. O sol já subia, mas meu corpo ainda tremia de frio. Não lembrava como cheguei ali, apenas que nadei até não ter mais forças. Levantei-me com dificuldade e caminhei até uma vila próxima. Meus pés afundavam no chão úmido, o cheiro de terra e rio impregnado no ar. Encontrei alguns pescadores e contei o que aconteceu. Alguns riram, dizendo que o Madeira já engoliu muitos homens. Outros apenas balançaram a cabeça sem surpresa no olhar. Os corpos de Joca e Chico nunca foram encontrados. Nenhum sinal do barco, nem das redes, nada.
Era como se nunca tivessem existido. Desde aquela noite, nunca mais voltei ao rio, nem para pescar, nem para olhar. Mas às vezes, quando a noite está silenciosa e o vento para de soprar, juro que ouço um murmúrio vindo da água, um canto suave, distante, e sempre que escuto, viro as costas e me tranco em casa, porque eu sei que ela ainda está lá, esperando.